Eu vou tentar compreender esse seu comentário. Porque o Lula, sendo contra a família, está no terceiro casamento, porque as duas primeiras esposas faleceram. Segundo a Sagrada Escritura, ele tem direito, ele tem autorização para contrair um novo matrimônio. Embora aqui eu deva concordar com você. Homem de família é o Bolsonaro, tanto que arrumou logo 3. É bom lembrar que o Bolsonaro está na terceira união, com as duas primeiras esposas dele ainda vivas. Segundo a Sagrada Escritura, está em adultério. Mas para vocês evangélicos está tudo certo. Veja, não é para falar sobre Lula, sobre Bolsonaro que eu estou fazendo aqui esse vídeo, mas é para chamar a atenção para aquilo que determinada escola de samba aqui nesse país chamado Brasil retratou, né, a forma com que essa escola de samba retratou a família evangélica desse país. E aí muito mimimi, o pessoal tudo nervoso, mas a verdade é que quando falam mal da gente, quando falam contra a gente, e isso ofende a gente, é porque no fundo tem um fundo de verdade. O que aquela escola de samba refletiu ali é apenas um espelho daquilo que se tornou a igreja evangélica desse país. Infelizmente, a liderança evangélica desse país trocou Jesus em 2018 por Jair Bolsonaro. 2022, Jesus foi novamente trocado por Jair Bolsonaro. E em 2026 escreve: a igreja evangélica desse país vai trocar Jesus por Flávio Bolsonaro. Meu querido, eu vivi para ver, eu estava lá. Dia 12 de outubro de 2022, na Adebrais sede aqui de Itapevi, na minha cidade, quando eu fui participar de um culto convidado por um casal, amigos meus, e ali eu vi a cena mais grotesca da minha vida, porque é dentro de um templo, o pastor entra com o celular nas mãos, ele não sauda a igreja com a paz de Jesus, a primeira coisa que ele grita é Bolsonaro ou não é? E a assembleia quase que tem um orgasmo e todo mundo começa a gritar é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, enquanto ele filmando dizia, eu vou mandar agora para o pastor Cezinha, porque o pastor Cezinha vai estar ainda hoje com o Bolsonaro. Veja, por exemplo, a entrevista que o Dr. Marcos Feliciano deu para um determinado podcast, veja como é que os evangélicos é tratado nesse país. Então, jovem, antes de ficar nervoso, é bom olharmos para nós mesmos. E quem sabe a gente consiga entender que aquilo que o outro está fazendo é um grito de alerta para que eu mude a direção do meu caminho. Setembro de 1986. Uma nota miúda no jornal Carioca dizia que um capitão paraquedista havia sido preso. 15 dias de cela por indisciplina. Começava a nascer ali o personagem público que viveria de afronta e bravata. Um ano depois, voltava às páginas do mesmo veículo de imprensa, agora acusado de planejar explodir quartel. Boa tarde. Aquele militar medíocre transformava a insubordinação em capital político. 3 décadas depois, já dentro da Casa do Povo, Congresso exaltava Ustra como herói nacional. Ustra, o torturador da ditadura que arrancava a unha de crianças. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! E a farsa chega longe, chega ao Planalto. E então, lá do alto, negou a arte, a educação, aparelhou a PF e implodiu as leis de proteção aos povos originários. E tinha método, porque também não ligava para o meio ambiente. Sua gente quis aproveitar da pandemia para abrir as porteiras e deixar a boiada passar. Tratou a pandemia que matou milhões mundo afora como uma gripezinha ou resfriadinho. Negou vacina, no lugar quis receitar e receitou cloroquina. No Brasil, mais de 700 mil mortes e muitas poderiam ter sido evitadas, apontaram estudos. Às famílias desses mortos restou o silêncio dos caixões, dos enterros coletivos, covas rasas. Tudo isso ao som de uma frase cínica. Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou coveiro. Apesar de você, que zombou dos brasileiros que morriam por falta de oxigênio, a justiça chegou com o peso de todas essas lágrimas no peito. Apesar de você ter cantado gigante pela própria natureza, ao mesmo tempo em que batia continência para bandeiras estrangeiras, descobrimos que tipo de gigante você realmente era. Um que rasteja. Agora, me diga, que tipo de patriota tremula estrelas e listras americanas em pleno 7 de setembro, dia da independência do Brasil? Herança das inúmeras lives onde você desacreditava todas as nossas instituições. Desacreditava as urnas eletrônicas que o elegeram por décadas. Ou eu venço, ou é fraude. Você bradava em confissão golpista. E defendeu a ideia de fraude mesmo quando venceu. E quando perdeu as eleições, já havia minado milhões de mentes, as convencendo da ideia de fraude. Assim como Dom Quixote acreditava lutar contra moinhos de vento. Até o dia em que uma pequena multidão inflada por sua mentira delirante tomou Brasília. Tentou tomar Brasília. Congresso Brasileiro tomado pelo povo! Tomado pelo povo! Congresso Brasileiro tomado! As imagens correram o mundo. Não eram patriotas. Eram buchas fardados com a camisa da seleção brasileira e outros fantasiados com camisetas onde havia o seu rosto estampado nelas. Infelizes que perderão 14, 17 anos de suas vidas pagando com a privação da própria liberdade, simplesmente por terem comprado um discurso autoritário de um falso líder covarde, que para se afastar dos atos, não pensou 2 vezes antes de lavar as mãos e chamá-los de... Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de
de AI-5, intervenção militar. Hoje, apesar de você, o Brasil começa a fechar a tampa desse esgoto não como vingança, mas como vacina. Não é apenas punição. É imunização de uma democracia que aprendeu a se defender de vírus autoritários que insistem em infectá-la. Se queriam ditadura, mostraram-se incompetentes até para isso. Apesar de você, militares do alto escalão, cheios de estrelas, vão cumprir pena por tentarem atentar contra o Estado de Direito. A impunidade militar se desfez numa tarde de setembro como um castelo de areia alcançado por uma maré de justiça. Apesar de você liderar para o precipício e fazer do ódio um projeto de poder, não mastigaremos anistias como pão duro que desce pela garganta, deixando gosto de impunidade. Estamos pegando nesse momento de volta a bandeira do nosso país das mãos sujas que a profanaram e que a usaram para limpar as botas da submissão internacional. Verde, amarelo, azul e branco voltam a tremular pelas razões certas. Amor à terra, orgulho do povo, respeito à diversidade. De volta às mãos de quem constrói, ao invés de destruir. O Brasil que você pretendia dominar, agora o domina apartado da sociedade por um tempo justo. Tempo suficiente para refletir o que significa realmente amar uma pátria. Pátria amada, Brasil. Livre, soberana, imunizada. Apesar de você, nós vamos sorrir. Sorriu.